Sabe aquela pergunta, quem é que pode se chamar de brasileiro? A resposta oficial, a que realmente vale, não está em um dicionário, não. Ela está bem no coração das leis do país, a Constituição. E é exatamente isso que vamos desvendar hoje. Então, a grande questão é: quem é de fato um cidadão brasileiro? Bom, a resposta não é tão simples assim, um sim ou um não. Na verdade, é uma jornada pela nossa legislação, uma jornada cheia de detalhes e caminhos diferentes. Vamos começar essa exploração. E para começar, tudo se resume a dois caminhos principais que a Constituição define, sabe? De um lado, a cidadania por nascimento, que é a dos chamados brasileiros natos. Do outro, a cidadania por escolha, a dos brasileiros naturalizados. Ok, vamos então pelo primeiro caminho, que é o mais comum de todos, o do brasileiro nato. A base de tudo para a nacionalidade brasileira é um princípio do direito chamado ius soli. O que isso quer dizer? Basicamente, é o direito do solo. Ou seja, a cidadania é um direito de quem nasce dentro do território do país. Simples assim. E como isso funciona na prática? Bom, a regra é bem direta. Nasceu em solo brasileiro, é brasileiro nato. Não importa a nacionalidade dos pais. Mas, como em toda regra, existe uma única exceção. Se os pais forem estrangeiros e estiverem aqui a serviço oficial do país deles, pensa em diplomatas, por exemplo. Certo, mas e quem nasce fora do Brasil? Aí a história muda um pouco. Entra em cena outro princípio, o jus sanguinis, que é o direito de sangue. Nesse caso, o que define a cidadania é a nacionalidade da mãe ou do pai. E para quem nasce lá fora, filho de pai ou mãe brasileira, existem basicamente três caminhos. O primeiro é automático. Se o pai ou a mãe estiver trabalhando para o governo brasileiro no exterior, a criança já nasce brasileira. Ponto. Se não for esse caso, sobram duas opções. Ou a criança é registrada num consulado brasileiro, ou ela se muda para o Brasil e, a qualquer momento depois de fazer 18 anos, escolhe formalmente ser brasileira. Agora vamos para o segundo grande caminho, o do brasileiro naturalizado, ou seja, aquela pessoa que, por escolha própria, decide se tornar cidadã do Brasil. E aqui as diferenças ficam bem claras. Para se naturalizar, um estrangeiro que vem de um país de língua portuguesa precisa de só 1 ano morando aqui sem interrupção e comprovar a idoneidade moral. Já para quem vem de outros países, a régua é outra. A exigência sobe para mais de 15 anos de residência ininterrupta e, claro, não pode ter nenhuma condenação criminal. Ah, e tem uma situação bem específica, um caso especial que só se aplica a cidadãos de Portugal. Por causa de um acordo de igualdade, portugueses que moram aqui de forma permanente podem ter praticamente os mesmos direitos de um brasileiro nato. A condição é que exista a mesma regra para brasileiros que moram lá em Portugal. É quase como uma cidadania compartilhada. E tudo isso nos leva a uma pergunta bem importante. Na prática, no dia a dia, quais são as diferenças reais entre ser um cidadão nato e um naturalizado? Afinal de contas, a lei trata todo cidadão brasileiro da mesma forma? A Constituição é bem clara nisso. Ela diz que a lei não pode fazer nenhuma distinção entre brasileiros natos e naturalizados, só que ela mesma abre algumas poucas e muito específicas exceções. E essas exceções estão aqui. Podemos pensar nisso como uma espécie de escada do poder que é reservada só para brasileiros natos. Os cargos mais altos da República, presidente e vice-presidente, os presidentes da Câmara e do Senado, ministros do STF, a carreira diplomática, oficiais das Forças Armadas e o ministro da Defesa. Mas olha que interessante, a definição de quem é brasileiro não é algo escrito em pedra, ela vai evoluindo com o tempo. E agora a gente entra na parte mais dinâmica dessa história, para ver como a lei se adaptou, principalmente com uma mudança bem recente e muito, muito importante. A lei já mudou bastante. Lá em 94, por exemplo, o tempo de residência para se naturalizar caiu de 30 para 15 anos. Em 2007, as regras para quem nasce no exterior ficaram mais claras, mas foi em 2023 que aconteceu uma das mudanças mais radicais de todas. E aqui a gente vê o antes e o depois. Pensa bem, antes de 2023, um brasileiro que conseguia outra cidadania, salvo raras exceções, simplesmente perdia a brasileira. Era automático. Agora, a regra virou de ponta cabeça. A nacionalidade só é perdida se a pessoa for lá e pedir formalmente para renunciar. O ponto central é esse. A emenda de 2023 transformou a perda da nacionalidade. Deixou de ser uma consequência quase que automática para se tornar uma escolha, uma decisão voluntária. É uma mudança de mentalidade gigantesca. E tem mais um detalhe importante. A nova lei também deixou uma porta aberta para o retorno.
Ela garante que quem renunciou à cidadania possa, no futuro, pedir de volta sua nacionalidade brasileira originária. Isso mostra uma flexibilidade muito maior e um laço que não se rompe tão fácil. Bom, então a gente viu como a lei define quem é cidadão. Mas a identidade de uma nação vai muito além do que está escrito no papel, né? Para fechar, vamos dar uma olhada no que a própria Constituição aponta como os símbolos que nos unem. O que representa o Brasil para todos os brasileiros, sejam eles natos ou naturalizados? A própria Constituição nos dá a lista, começando pelo símbolo mais óbvio e reconhecido de todos, a nossa bandeira nacional. As cores e formas que contam um pedaço da nossa história. Depois, claro, vem o hino nacional. É o som que une o país, uma melodia, uma letra que ecoa a identidade brasileira. E, para completar, as armas e o selo nacional. São aqueles símbolos que representam a soberania, a autoridade do Estado. Eles fecham esse quarteto que une a nação muito além de qualquer definição legal. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. A Constituição, sem dúvida, define quem é o cidadão. Mas, no fim das contas, o que será que realmente define a identidade de uma nação?